Jung se utilizou de uma classificação, embora fosse um homem altamente espiritualizado, mas que certamente sofria muitas pressões. Então ele colocava dentro de uma visão que não atingisse tanto a parte acadêmica, mas também deixava subentender algo que o professor já devassou. Não temos nada a perder, não é, professor? Então, Núcleos em Potenciação Espirituais já fala especificamente dessa condição. Então, quando Jung coloca o arquétipo como algo pré-existente, ligada à parte universal, ao que herdamos dessa coletividade, fica aquela pergunta, sabendo que todos nós interagimos. O nosso coletivo, que está ligado aos nossos processos reencarnatórios, tem suas ligações com o coletivo da humanidade. Aquilo que herdamos, aquilo que interagimos, aquilo que nos conectamos, aquilo que aprendemos. Então, esse coletivo está intimamente ligado ao nosso coletivo. Não como Jung colocou como algo fixo, pré-existente, uma massa psíquica que está relacionada ao coletivo, aquilo que herdamos da humanidade. Nada é fixo em a natureza, e ele sabia disso. Seria uma estante vazia, uma gravura, onde ali vamos colocar nessa estante os nossos livros, a nossa biografia. E a biografia do passado, que nós herdamos pelas nossas experiências. Então, em verdade, arquétipo e núcleos em potenciação são sinônimos. Mesmo tendo uma definição tão clássica do nosso querido Jung, mas nós entendemos as nossas relações. Isso me leva àquela famosa pergunta que precisa ser aprofundada e entendida do Livro dos Espíritos, aquela famosa questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E qual foi a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec? Muito mais do que imaginamos. Olhem só como eles colocam, muito mais do que imaginamos. A tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E aí a gente decifra isso. Como é que são as nossas relações entre encarnados, entre desencarnados, entre desencarnados e encarnados, entre encarnados de outros orbes? Esse processo que não foge à lei da física, que é a lei de atração, onde estamos captando informações o tempo inteiro sem sabermos. Então é por esse entendimento que chegamos à conclusão desse vasto conhecimento que nós carregamos e que são impressos como arquétipos, como núcleos, isso pouco importa. Essa vastidão que carregamos, com as nossas experiências, com as nossas conexões, com os nossos pensamentos, e aí temos que entender a tipologia psicológica que todos nós carregamos, nossos pensamentos, nossas emoções, os nossos processos sutis da intuição, onde os espíritos atuam, aonde os encarnados atuam, sem sabermos, elaborando processos, porque processos que estão em nossos núcleos, em nossos arquétipos, precisam ser trabalhados, precisam ser experienciados. E há uma força de conexão e de atração que desconhecemos. Entre a tela consciencial, entre o inconsciente atual ou inconsciente pessoal, que se reporta a esta existência, ao inconsciente arcaico ou passado, onde estão os núcleos, onde estão os arquétipos,
e o inconsciente puro. Esse inconsciente puro que nos sustenta, porque sem ele nós não evoluiríamos, estaríamos sendo tragados pelas nossas sombras, pelos nossos complexos, pelas nossas deficiências. Mas nós temos essa ânsia espiritual em nós, esse Deus que pulsa o tempo todo dentro de nós, essa divindade, para que possamos, a pouco e pouco, ir chegando a essa condição. Esse Deus maravilhoso, que mesmo sabendo das nossas impropriedades, nos aguarda. Porque vamos nos endereçar a Ele, trabalhando os nossos arquétipos. Cada arquétipo, cada núcleo, cumprindo o seu processo. Dentro de uma filtragem psíquica adequada, propiciatória, na nossa condição ainda muito inadequada de ser. Então vamos decifrar isso, descrever isso dentro das nossas possibilidades, inclusive de tempo. Muito bem. Voltando aqui só para relembrar, como o nosso estudo teve aquela mudança, temos que trabalhar Joana de Ângeles, consoante Jung, consoante Jorge Andréa, o estudo ficou mais profundo, ficou mais fértil para nós trabalharmos. E 2 livros, além 2 livros do nosso querido companheiro, 2 livros de Joana eu trouxe aqui à baila. Vida, Desafios e Soluções e o Triunfo Pessoal, que fala exatamente dessas questões aí, dos arquétipos. Então, no livro Vida, Desafios e Soluções, a Joana nos coloca: o conceito de arquétipo, adotado por Jung, já era conhecido desde filojudeus, referindo-se à imago Dei, a imagem de Deus, que seria a imagem divina que existe no ser humano. Então veja como Jung já nos coloca, né, esse Deus que nós trazemos. E coloca dentro de uma forma, é um processo arquétipo apenas que herdamos o conceito de Deus da humanidade, como se Deus não existisse. Mas ele sabia de antemão, né, dessa presença divina em nós. Então fica subentendido isso. Isso é importante para o entendimento, esse subentendimento. Então, já era conhecido desde filo-judeus, dessa imagem de Deus. Aí está o filo-judeus, também chamado de Filo de Alexandria, que nasceu em 25 a.C. e desencarnou no ano 50 depois de Cristo. Foi um filósofo helenista, judeu, e que viveu na província romana do Egito. Então, Joana nos diz que, em realidade, o arquétipo procede da proposta platônica, baseada em Platão. Jung se baseou em Platão. Do mundo das ideias, que não temos ideia desse mundo das ideias. O que está íncito em nós, dentro das nossas experiências, dos nossos aprendizados. Vocês imaginem, né, que arsenal é este, essa energética do nosso psiquismo, que nós trazemos de tantas e tantas existências. Aprendemos com a fala, aprendemos, né, com os contatos, aprendemos com os livros, aprendemos na desencarnação, aprendemos no mundo espiritual, aprendemos nas trevas. Vejam bem, então estamos sempre nessa constante absorção que o professor coloca como lastro que dá as nossas aptidões, e cada um de nós traz suas aptidões aqui. Então Jung baseou nisso, na proposta platônica desse mundo infindável de ideias, primordial, porque o arquétipo é esse primordial, né, que nós trazemos, pré-existente, e também terminal, deixando esse conceito aí do retorno, que só as reencarnações nos propiciam, onde tudo se origina e para onde tudo retorna. E para onde tudo retorna? Retorna exatamente para a casa do Pai, não é? É o filho pródigo que somos, carregados de experiências, com a nossa arquetipia,
com os nossos núcleos em potenciação, através do livre-arbítrio, tomando como escolha a escolha das leis de Deus para retornar à casa do Pai. E aí está Platão, só para fazer aqui uma ilustração, lembrando que ele foi um filósofo, um matemático grego, nasceu em 428 a.C. e desencarnou no ano 348 a.C. Então Jung, diz Joana de Ângeles, utilizou-se do pensamento platônico para se referir a estas imagens universais, esse mundo das ideias, colocando isso como pré-existente, como está aqui, que são pré-existentes. Agora, se entendermos essa pré-existência como as nossas experiências reencarnatórias, não fica mais fácil do que simplesmente a alma ser criada junto com o corpo, trazendo arquétipos de experiências da humanidade coletivas, e aí então vamos colocando as nossas experiências em cima dessas experiências herdadas por todos nós. Então, que são pré-existentes no ser, ou que procedem do primeiro ser, nos coloca Jung. O primeiro ser que também nós vamos absorver conhecimentos. Mas eu acho a nossa estrutura psíquica cerebral tão diminuta para que possamos herdar todo esse conhecimento da humanidade. Fica muito mais fácil colocar isso num terreno de experiências reencarnatórias. E Jung sabia disso, né? Desde esses tempos imemoriais. Então a palavra arquétipo se origina do grego arche, que significa o primeiro, e typon, que significa marca, cunho, modelo, aquilo que está impresso. É o chamado arquétipo, sendo por isso as marcas ou modelos primordiais, iniciais, que constituem o arcabouço psicológico do indivíduo, facultando a identificação da criatura humana. Existem no ser como herança, como parte integrante do seu processo de evolução. Então, todos nós nascemos com isso. Agora, realmente fica muito difícil entender isso se não entender a reencarnação. As nossas experiências, esse nosso inconsciente altamente fecundo de experiências encarnatórias, núcleos que precisamos resolver dentro das nossas limitações. Nós não vamos resolver todos os nossos núcleos defeituosos, aqueles que estão próximos ao inconsciente atual, aqueles que precisam ser filtrados pela tela da consciência, essa consciência que nós trazemos, que toma as devidas escolhas e decisões para as mudanças. A partir do momento que fazemos isso, nós encaminhamos esses núcleos ao inconsciente puro, porque já estamos seguindo as leis de Deus. E vocês vão entender num gráfico, copiando do nosso irmão, como é que isso acontece. Eu acho muito interessante. Então, muitas vezes também, nos diz Joana de Ângeles, esses modelos, esses arquétipos, esses núcleos em potenciação, surgem nos sonhos. Por que surgem nos sonhos? Porque os sonhos, exatamente, é quando o corpo, no seu sono físico, se emancipa. Então, esses conteúdos afloram nos processos oníricos, nos sonhos, como essas imagens pré-existentes liberando-se do inconsciente. Por isso nós sonhamos tantas coisas aparentemente estapafúrdias e que em verdade não são. Criaturas que nunca vimos, acontecimentos nunca dantes experienciados nesta existência, esse arsenal todo. E com que finalidade? Para que haja as devidas interpretações dos sonhos. O que eles representam como símbolos oriundos desses núcleos, desses arquétipos. Então, diz Joana, no entanto, nem todos os símbolos são procedentes dos arquétipos. Claro, tem as nossas experiências atuais desta encarnação, os conflitos, os traumas, as questões não resolvidas que estão no inconsciente atual.
porque não foram verdadeiramente digeridas. Aquilo que nós potencializamos, os erros, aquilo que nós negamos, as nossas censuras, as censuras positivas, quando verdadeiramente, e isso os sonhos muitas vezes nos trazem, para que através desta censura, já dizia Freud, a gente possa fazer o nosso trabalho de transformação, de iluminação, ou como diz Joana, de luarização. Tem as censuras negativas, as culpas tormentosas, aquilo que não aceitamos, aqueles que ficam represados, reprimidos, recalcados e até negados. Porque o que é recalcado não vem à mente consciente, virá um dia. Mas o que vem à mente consciente, a tela consciencial, nós negamos, porque não aceitamos realidades que nos competem aceitar. Então, nem sempre esses símbolos, esses arquétipos, são desses sonhos, né? Essas imagens pré-existentes, porque podem ter origem na energia do indivíduo, nas suas atuais fixações, traumatismos psicológicos, conflitos, frustrações, ansiedades e desejos. E nós somos um poço disso ainda, não é verdade? Esses processos todos, né, que nós temos muitas dificuldades ainda de aceitar. Então isso fica lá no inconsciente atual. E se desencarnarmos sem soluções, isso vai ser assimilado, absorvido, ficando no inconsciente arcaico, que nós vamos ter que resolver numa futura encarnação. E assim é o nosso processo evolutivo, até chegarmos à luz, até sermos seres luminíferos, já vibrando na faixa do inconsciente puro. Então, diferem os arquétipos dessa energia inerente ao ser, porque os primeiros têm um caráter universal, herdados da humanidade. E poderíamos dizer, sim, universal nosso, na nossa universalidade, nas nossas experiências, nas nossas migrações espirituais, enquanto os outros são individuais, experienciados nesta atual existência. Agora vamos partir para o professor. No seu livro Correlações Espírito-Matéria, aqui ele está mais jovem, né? Considerações sobre a organização psíquica humana. Então o professor Jorge nos fala da zona do inconsciente passado ou arcaico, aquilo que nós experienciamos em outras existências. Então ele nos diz, é a camada que circunda a do inconsciente puro, e onde estariam sedimentadas todas as experiências que determinado ser vivenciou através dos evos, né? Através das experiências encarnatórias, século seculorum. Aí encontraremos núcleos, denominando os arquétipos de núcleos, desses arquivos pela sua intensa atividade. Então não é algo fixo, engessado, mumificado, é algo que está em intensa atividade, porque precisam, os núcleos, principalmente de imperfeição, de deficiência, de deformações, precisam ser trabalhados. Em conjunto com aquilo que está no nosso inconsciente atual. Muitas vezes repetindo comportamentos, potencializando comportamentos. Então fica a tela consciencial com seus limites, né, para que possa resolver isso, porque esses núcleos tendem a se manifestar na tela consciencial. Poderíamos nomeá-los, o professor diz, em pensamento junguista ou junguiano, de arquétipos. Então, colocando aí como um sinônimo. Quanto mais o ser vivenciou, maior o lastro dessas fontes vibratórias pelo processo de incorporação. Nesta absorção e devida metabolização da mecânica psíquica, os arquivos do espírito, nos fala o professor, aí situados,
sempre se expressarão numa posição de unificação. E totalidade é o self, é a nossa totalidade. Mas aqui se referindo ao inconsciente passado, né? A nossa totalidade de experiências transatas, porque é o inconsciente arcaico, aonde esses núcleos, aonde esses arquétipos se encontram, sob a forma que ele coloca de aptidões. Então, cada um de nós traz uma aptidão. Cada um tem a sua individualidade específica. Nenhum ser é igual ao outro. Trazemos diferenças no processo de assimilação, de entendimento, de evolução, à mercê do livre-arbítrio, das nossas escolhas, que acompanham também a evolução da nossa inteligência, da nossa capacidade, porque sabemos que, primeiramente, há o progresso intelectual. A posteriori, tem o progresso moral. E aí o futuro nos aguarda como seres sábios, as asas da sabedoria, a moral e a intelectualidade. E o professor diz, assim, os alicerces das experiências acumuladas transformam-se em aptidões, que poderão ser e serão cada vez mais buriladas, ampliadas, melhoradas. É a luarização do ser. Não há outra forma, caros irmãos, de evolução se não identificarmos. Nós queremos normalmente fugir do problema. Nós queremos sair da dor, do conflito. Mas, se não houver a identificação, a autoanálise, a compreensão daquilo que trazemos, que estão ali impressos nesses núcleos do passado e o inconsciente atual, como é que vamos fazer o trabalho de burilamento, de ampliação, de crescimento psíquico a caminho desse inconsciente puro? Fica essa pergunta. Então nós não temos como fugir da nossa realidade. É preciso, principalmente nos dias atuais, com muita atenção e vigilância, que possamos observar os fenômenos que acontecem em nós, pelo processo que Santo Agostinho nos recomenda, que está no Livro dos Espíritos, o autoconhecimento. Então, na medida que a evolução individual se for afirmando. Desses núcleos em potenciação, está lá no livro do professor, partirão energias, olha que interessante, que vão percorrer as diversas camadas do psiquismo. Claro, passando por filtragens, porque não temos como absorver isso. A nossa caixa cerebral, a nossa calota craniana, aonde está ali o encéfalo, não suportaria tantas energias. Então a organização é muito interessante, passa por filtragens, para que chegue até a nossa consciência, para que possamos resolver adequadamente, de acordo com o nosso processo evolutivo. Então vai ter que percorrer essas diversas camadas, até chegar, esbarrar no paredão das células físicas. Todas elas. E principalmente os nossos neurônios, as nossas células da glia, aonde aqui, onde está o centro da consciência, nós possamos, através da glândula pineal, fazer a identificação, a decodificação destas energias que chegarão lá dos núcleos em potenciação, do nosso passado, do nosso inconsciente atual, e assim vai indo o nosso processo. Então, especificamente em seus núcleos, impulsionando e direcionando o laboratório do nosso código genético. E hoje nós sabemos que o código genético está lá como um compartimento estanque, aguardando que tipo de energia vai fazer com que aquele processo ecloda ou não. Isso é muito interessante, porque quando entendemos que o cérebro celular é exatamente a membrana citoplasmática. O núcleo não, o núcleo é estático. E aí sim, o tipo de energia que chegará nesta membrana, havendo absorção destas energias,
através de processos muito interessantes que a epigenética nos mostra, absorção, assimilação. Isso vai chegar em nossas microtúbulos são responsáveis pelo caminhar, né? Por essa diretriz, e aí sim, este processo chegará no código genético. E digamos que tenhamos lá um código genético suscetível de desenvolvimento de algumas patologias, como câncer, hipertensão, diabetes. Então, é o tipo de energia que vai exatamente categorizar a forma com que aquilo vá ou não eclodir. Aí o professor pergunta, seria esse o modo pelo qual as forças do espírito intervêm na organização física? Sim, principalmente na formatação do corpo, onde ali esses núcleos vão engendrar doenças ou predisposições dentro da lei de causa e efeito. São esses os núcleos em potenciação que serão os núcleos responsáveis pela nossa personalidade, pelas nossas tendências e até pelas nossas doenças, que são necessárias para que nós possamos fazer o nosso trabalho de entendimento, compreensão e transformação. Eu trouxe aqui para vocês, mais ou menos para que possamos entender, em rápidas palavras, como é que isso funciona dentro do gráfico do psiquismo, que é do acervo do professor. Então, vou mostrar aqui para vocês, rapidamente. Nós temos aqui o corpo físico, tá? Aonde está o nosso ego, aonde nós fazemos as nossas escolhas. Alimentando esse corpo físico, nós temos aqui em rosa o duplo etérico, da onde se sintetiza o ectoplasma. Essa energia muito próxima à matéria. Creio eu, e acho que vocês vão concordar, que a medicina, a hora que aceitar a existência desse campo energético chamado ectoplasma, ou fluido vital, que é sintetizado pelo duplo, nós estaremos aí a braços com explicações que hoje a medicina ainda não encontra. Logo a seguir, nós temos o perispírito, em cinza. É esse perispírito que vai exatamente dar forma ao corpo, vai dar forma ao código genético, vai dar forma às predisposições que carregamos, vai dar forma à nossa personalidade com caráter, traços de caráter, enfim, como nós somos. É o perispírito que formata isso, dentro das nossas necessidades atuais. Lógico, sob a ação do espírito. É o espírito que vai atuar, junto com os arquitetos espirituais, na formatação do nosso corpo, com o nosso código genético, com o nosso aspecto orgânico. Logo a seguir, nós temos em verde o corpo mental. Esse é o grande laboratório do pensamento. É o envoltório sutil da mente, como nos fala André Luiz. É do campo mental que saem os pensamentos. É onde o perispírito encontra as suas bases organizacionais. Então, o corpo mental tem um papel importantíssimo na elaboração do pensamento, do espírito, de acordo com a sua individualidade. E aí, então, vamos penetrar no campo propriamente dito, chamado campo espiritual. A zona espiritual, ou zona do inconsciente. Então, nós estamos aqui subdividindo o inconsciente em 3 níveis. O inconsciente atual, o inconsciente arcaico, vocês podem notar as bolinhas pretas, são os núcleos em potenciação, são os arquétipos. E o inconsciente puro, chamado a presença de Deus em nós, o Cristo interno, o eu superior, a fonte do self, da nossa totalidade, o Logos de Heráclito, e por aí vai. Projeto Atman, tem vários nomes. É o que sustenta a vida, essa centralidade. Oi? Sim, porque tem a zona consciente ali, tem um corpo físico. O desencarnado ele não tem essas 2 estruturas aqui.
tá? Teria só o corpo espiritual, que dá forma ao espírito. Agora, o que é interessante nesse processo para o nosso estudo? Exatamente a questão dos núcleos. Esses núcleos, vocês podem ver, têm núcleos muito próximos ao inconsciente atual, por uma lei de atração, de identificação. São os núcleos que terão que ser trabalhados quando isso emerge na zona consciencial. Ou seja, seriam os núcleos em potenciação com aquilo que está reprimido, recalcado, aquilo que não está resolvido no nosso inconsciente atual. Tal afinidade que existe entre esses núcleos mais periféricos em potenciação com o inconsciente atual. Agora, nós temos núcleos na zona mediana do inconsciente arcaico, das criaturas mais evoluídas um pouco. Tá? E os núcleos que vocês podem estar vendo aí, muito próximos ao inconsciente puro, quase que praticamente unidos ao inconsciente puro. Então, o que isso é importante para nós? Tudo aquilo que na zona consciencial nós, através da consciência e das escolhas, as escolhas nobres, dignificantes, nós vamos praticamente empurrar esses núcleos em potenciação para o inconsciente puro. Vai haver um processo aí de adesão. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. Agora, tudo aquilo que repetimos negativamente, potencializamos, ainda ficam aqui aderidos, né, perto do inconsciente atual. Nós potencializamos ou nós resolvemos. Ou nós negamos aquilo que nós não aceitamos em nós, ficam aqui, ó, no inconsciente atual, e com a nossa desencarnação, isso vai para o inconsciente passado, para que numa futura encarnação nós possamos resolver, ainda sob a égide da dor, lamentavelmente. Então, é esse lastro que caracteriza as nossas aptidões que cada um traz, positivamente e negativamente. O que é positivo já está conquistado, já está se encaminhando para a condição de pureza, vamos dizer assim, de conquistas, aptidões conquistadas, seres mais evoluídos, seres mais sutis, que o nosso Carl Sagan chamam de seres sintetizados, onde já trabalham mais os processos intuitivos do hemisfério cerebral direito, né? Seres mais delicados na sua forma de ser, mais nobres, artistas em potencial, onde vivem a pureza de seus trabalhos. Então, são núcleos que já estão muito próximos da condição do inconsciente puro. Então, isso visto, vamos dar prosseguimento. Aqui eu tirei de um dos livros do professor para mostrar exatamente como é que esses núcleos vêm à mente consciente. Olha aqui, ó. Está aqui o corpo físico, ó, encarnado. Tá bom? Então, esses núcleos, eles vão se expressar, porque a evolução assim nos pede. A tendência desses núcleos é fazer uma pressão de baixo para cima, como diz a nossa querida Nise Silveira. Silveira, né? É a grande junguiana, né? Porque esses núcleos, eles vão se unir àquilo que está no nosso inconsciente atual e vão se expressar na tela consciencial. E a partir do momento que isso se processa, nós, através desse processamento, nós vamos fazer o nosso trabalho de entendimento, de compreensão e de transmutação. Então, nós estamos, em verdade, fazendo o quê? Luarizando esses núcleos em potenciação. É um processo dinâmico, é um processo atuante, né? E não um processo rígido, engessado, arquetípico, né? Na visão junguiana de ser. Aqui também interessante esse gráfico tirado da obra do professor Jorge Andréa, também com todas as estruturas. Agora, prestem atenção como isso é interessante.
a energia centrípeta e a energia que foge do centro, centrífuga. É assim que funciona. Ou seja, tudo que está no inconsciente puro, quando estimulado, tá? Os nossos valores morais, seguindo as leis de Deus, tende a se expressar por uma força, tá? E nós estamos imersos nessas forças, se expressar na zona consciente, nos trazendo o quê? Bem-estar, alegria, felicidade, atuando inclusive em organizações cerebrais específicas chamadas de circuito da recompensa. São áreas do prazer, do bem-estar, da alegria, porque nós estamos seguindo as verdadeiras leis que estão lá no inconsciente puro, a presença de Deus em nós. E tudo que em verdade nós experienciamos, principalmente o lado positivo, tende a ter uma força chamada centrípeta, que vai para o centro. Se for uma força positiva, quando praticamos o bem, a caridade, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, a gentileza, nós estaremos encaminhando núcleos em potenciação para o inconsciente puro. É esse o processo evolutivo do ser humano. Dia virá que nós não teremos mais estas camadas. Estará tudo agregado homogeneamente ao inconsciente puro. Foi Paulo que nos disse, quando sentiu uma pequena fagulha dessa condição, aquela famosa frase que todos vocês conhecem: não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Isso é muito bonito, né? Olha só aqui tirado do livro do professor Jorge André, naquele livro, Correlações Espírito-Matéria, esse campo energético, que não temos ideia, essas ressonâncias do inconsciente puro para o corpo físico, do corpo físico para o inconsciente puro, tá? Quando estamos verdadeiramente seguindo todo esse processo talhado para todos nós. Todos nós somos destinados e criados pelo Pai Maior para chegarmos de volta a Ele, carregados de aptidões, de experiências positivas, né? E vocês podem ver aqui embaixo uns núcleos muito interessantes que estão muito próximos ao inconsciente puro, que o nosso querido professor chama de núcleos psissexuais, que vão para a zona física. São esses núcleos que trazem a energia, a energética criativa do ser. De acordo, esses núcleos, com o corpo físico, mesmo havendo dissonâncias. Que isso deu margem, inclusive, para o entendimento e a compreensão e estudo do Jung, do ânima, ou seja, energia psíquica desses núcleos psiquissexuais femininos num corpo masculino. E vice-versa. O ânimos, que seria energia psissexual desse núcleo em potenciação, desse arquétipo masculino num corpo feminino. São as mulheres que trazem essa questão masculina dentro de si, de atitudes que muitas tomam equilibradamente. Não estamos falando em patologias, não estamos falando de desequilíbrios, nós estamos falando de equilíbrios. Então a gente vê muitas mulheres, né, que tomam atitudes firmes, enérgicas, típicas de um ser analista, que trabalha mais o hemisfério cerebral esquerdo. E vamos encontrar homens, ânimos, né, mas que trazem energia, esses núcleos em potenciação psissexuais femininos, ânima, equilibradamente. Então são energias que fazem com que muitos homens tomem atitudes femininas, de botar uma criança no colo, de ninar, de arrumar a casa, de lavar a louça. Eu não sou muito chegado, né, meu irmão, de lavar louça. Esse lado ânima ainda não me atingiu, não, sabe? Mas quando há o equilíbrio, ótimo, todos nós trazemos isso e só a reencarnação explica. Porque provavelmente já encarnamos em corpos femininos, não é? Como homens, e mulheres que já encarnaram em corpos masculinos. Isso funciona, que é uma beleza, porque a energia, né,
desses núcleos psissexuais são energias criativas. Porque estamos aqui para quê? Para criar. Criar o quê? Valores. Valores morais, sejam eles racionais, analistas, ou sejam eles intuitivos, sentimentais, característico das mulheres, do hemisfério cerebral direito, que Carl Sagan chama de sintetistas. Então, esse é o nosso trabalho. Agora, em algumas situações, estas energias que estão em dissonância com o corpo físico são extremamente predominantes. E alguns ainda, né, estão no processo de expurgo de suas deficiências do passado, dos seus registros do passado. Às vezes, né, eles naufragam em campos dolorosos, que não vale a pena aqui a gente citar, porque não estamos desenvolvendo esse tema. É só para mostrar os núcleos psissexuais que o nosso professor nos fala, né? E aqui mostrando, né, esse esquema, mais uma vez, do consciente, tá, da zona física, do superconsciente, que seriam os seres mais avantajados espiritualmente, mais intuitivos, né, aqueles seres mais evoluídos, e todas as estruturas e camadas chegando ao inconsciente puro. E aqui, o campo energético que vem através do gene, influenciando a estrutura física, que lhe serve de tela de manifestação, a estrutura do DNA. Lembrando mais uma vez, né, dessas energias que são absorvidas pela membrana citoplasmática, pelas células, e são conduzidas por microtúbulos às organelas mitocondriais, como também ao núcleo da célula, onde está ali inserido o nosso código genético. Isso é muito importante entendermos e sabermos, para que possamos, diante disso, desse entendimento, fazer a nossa vigilância mental. O que a gente quer para o nosso corpo? E dentro desse entendimento, claro, né, dos nossos estudos, isso nos confere cada vez mais experiências e responsabilidade. Agora vamos para um outro livro do professor que trata desses assuntos. Aliás, acho que a maioria de seus livros trata desses núcleos em potenciação. E eu escolhi a energética do psiquismo, Fronteiras da Alma. Aqui ele está mais jovem. É um menino. É o capítulo 2 que fala do psiquismo, zonas consciente, superconsciente e inconsciente. Então ele nos diz: inconsciente passado, exatamente como nós já abordamos. É nesta zona de maior dinâmica que situamos o arquivo das nossas qualidades adquiridas, nossas aptidões, o nosso lastro espiritual, através das etapas reencarnatórias ou palingenéticas da individualidade. Tá? Então, todos nós temos aqui a nossa individualidade, essa estrutura imensa, gigantesca, espiritual. Agora, estamos num corpo, né? A doutrina é muito clara em dizer que a alma é o espírito encarnado. Então, aqui nós somos almas, espíritos encarnados, trazendo o quê? Uma parcela desta individualidade, que chamamos de personalidade. E cada um aqui traz suas respectivas características de caráter, de traços de caráter, de temperamento, não é? Somatizando isso no corpo, enfim. Estamos neste processo, né, da encarnação para irmos a pouco e pouco resolvendo as nossas questões. Então, diz ele, todas as experiências que o indivíduo adquiriu e que se concretizaram sob a forma de focos energéticos teriam sua sede psíquica nesta zona, inconsciente passado. Nós estamos aqui para resolver o passado. Ainda ficamos aqui à mercê das nossas experiências atuais, ou nos melhorando, ou criando mais débitos. Essa é a grande questão. Os núcleos em potenciação, aqueles que estão mais na periferia, em contato com o inconsciente atual, aquilo que nós experienciamos,
muitas vezes questões não resolvidas, que vão atrair esses núcleos dentro de uma especificidade. E aí esse conteúdo todo emerge na tela da consciência. Ou nós potencializamos aquilo, ou nós negamos todo esse conteúdo, ou seja, vamos adiar o processo, muitas vezes de uma forma mais dolorosa à frente, ou vamos começar a resolver, que é o nosso grande objetivo, né? Compreender, aceitar e transformar, pouco a pouco. Então, todas as experiências que o indivíduo adquiriu e que se concretizaram sob a forma de focos energéticos estão nessa estrutura, nessa sede psíquica, nesta zona chamada inconsciente passado. Os focos energéticos não seriam mais do que vórtices. O que são vórtices? São redemoinhos energéticos, né? Os vórtices que nos pertencem. De específico dinamismo, nada é estático, nada é paralítico, nada é engessado. Pelo contrário, tudo é dinâmico, que nós denominamos de núcleos em potenciação. Os núcleos em potenciação, então, depositários de todas as qualidades que a espécie pode adquirir, encontrariam-se em vários estágios evolutivos. Então, cada um de nós traz seu estágio, com as suas experiências, todas elas absorvidas, né, sob a forma de aptidões, formando o nosso lastro, que caracterizam, né, cada ser, com as suas especificidades. Então, cada um tem um estágio, mas nós podemos avançar pelas nossas escolhas de acordo com o que nós trazemos. São as nossas opções, né? As nossas decisões, aquela fé que nós depositamos, né, no nosso processo evolutivo. Então, quando os núcleos atingirem o máximo de aperfeiçoamento, essa é a nossa meta, é o nosso objetivo, em face do estágio evolutivo de nosso universo, tudo seria incorporado ao inconsciente puro, engrandecendo-se no verdadeiro centro espiritual. Então vejam, lembram-se daquele gráfico? Qual é a nossa caminhada? É para a centralidade, é para esse inconsciente puro, aonde Jesus já alcançou, aonde outros já alcançaram e aonde todos nós alcançaremos por força do progresso, por força da razão. Isso é que nos anima, caros irmãos. Nós espíritas, quando compreendemos isso, as nossas destinações espirituais, isso vai nos conferir cada vez mais fé, cada vez mais ânimo, cada vez mais disposição, cada vez mais vontade. E atenção, sobremaneira. Atenção por aquilo que nós representamos em nossos pensamentos, em nossas emoções, em nossas sensações, em nossas intuições, em nossas atitudes. É estarmos cada vez mais vigilantes para alcançarmos este desiderato, esta meta, que cada vez vai se ampliando mais por conta de nossos lastros espirituais. Assim, núcleos que ainda necessitam da absorção dos trabalhos, experiências da zona da consciência, consciencial, em busca de aperfeiçoamento, como foi dito, e o professor aqui está colocando com muita propriedade, estão muito próximos do inconsciente atual, ligados à nossa existência, do nosso inconsciente, aquilo que nós experienciamos e que fica arquivado no inconsciente atual. Ou para potencializar positivamente, ou para nós trabalharmos. Sem aquela censura negativa, aqueles sentimentos de culpa que nos atordoa, que atravanca o nosso caminho evolutivo. E sim, como autoconhecimento suave, leve, aceitável, compreensível,
É desta forma que vamos encaminhando esses núcleos do inconsciente passado, que se unem às nossas experiências atuais, para o inconsciente puro. É esta dinâmica energética muito interessante, muito bem colocado pelo professor em seus livros, é que nos anima no sentido do progresso, da evolução. Então, estão próximos a esta zona do inconsciente atual, ao passo que aqueles núcleos em potenciação já muito próximos ao inconsciente puro, bastante evoluídos, repletos de experiência, de valores, necessitando apenas de poucas condições para se completarem. Eles já estão presentes, né? Inclusive em nossas condutas que estão no inconsciente atual, que a nossa tela consciencial fez como escolha. Aí vai precisar de menos trabalho, a prática, o exercício no bem, o exercício no aprimoramento espiritual, ou seja, vão se aproximando mais da zona superior, a zona representativa do inconsciente puro. Caminho de todos nós, né? Por isso que Jesus nos apontou: vós sois deuses, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus quis dizer tudo isso. Essa perfeição que nos cabe atingir, a perfeição relativa. O reino de Deus não encontra-se nem aqui nem acolá. O reino de Deus encontra-se em vós, que nos sustenta. Esse Pai compassivo, misericordioso, a nos aguardar pacientemente, como Ele aguarda a todos nós. Então, mais uma vez, aqui mostrando, né, esses núcleos, dentro da explicação do professor, esses precisam ser resolvidos, que estão mais na periferia do inconsciente passado ou arcaico, em contato com o inconsciente atual. E aqueles mais nobres, mais dignificantes, e todos nós temos, de alguma forma, núcleos em potenciação extremamente sutis. Quando praticamos de alguma forma o bem, quando nos emocionamos com uma criança, quando embalamos um filho, quando cuidamos de um animal, muitas vezes um cão perdido na rua. Então todos nós temos esses núcleos, sim. Nós temos que mudar um pouquinho esse pensamento um tanto pessimista que alguns espíritas ainda carregam, porque somos tão imperfeitos. Sim, somos imperfeitos, mas não tanto como muitos apregoam. Nós temos valores morais, nós temos sentimentos, derramamos lágrimas muitas vezes por amor, até por apego, não pouco importa. Nós temos o nosso valor positivo. Então nós vamos cada vez mais encaminhando esses núcleos que são mais internos, na profundidade do nosso psiquismo, para essa estrutura divina que está em todos nós. E o destino nosso é exatamente esse. Dia virá que nós só estaremos aqui, que Emmanuel chama de comunidade dos espíritos puros. E chegaremos lá, pelo nosso progresso, lento, gradativo, mas extremamente, né, satisfatório, alegre, feliz. E aí nós vamos entendendo nossas dores de uma outra forma, não como revolta, e sim como resignação. Dizer: obrigado, meu Pai, pela oportunidade que nos é concedida. Obrigado por tudo. Por isso que Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, nos fala: em tudo dai graças. Então o professor Jorge André nos diz que o conjunto desses núcleos em potenciação, imagina esse conjunto de todas as nossas experiências. Não temos ideia, né, gente? Esse feixe fabuloso de energias específicas constituiriam as fontes das energias espirituais que cada um carrega. Nos núcleos em potenciação, dinâmicos e não paralíticos, poderíamos dizer os arquétipos, sim, estariam gravadas e fixadas todas as nossas experiências. Nada se perde. Nada se perde.
Mas, como diz aquele grande filósofo, tudo se transforma. Estariam, então, gravadas todas essas experiências e reações da humanidade. Agora, vocês imaginem todas as nossas reações momentâneas, de alegria, de amor, mas também de raiva, de intolerância, de impaciência. Tudo é fixado. Nada se perde nesse processo de assimilação destas energias. Desde os seus primeiros vagidos. Para quem não sabe, vagido é o primeiro choro da criança, né? A criança, quando solta aquele primeiro choro, é o vagido. Ou seja, as nossas primeiras experiências encarnatórias, tudo é fixado. Nosso primitivismo, o nosso lado ainda instintivo, muito ligado ao reino animal, porque nós trazemos isso, sim, ainda. Segundo Paul MacLean, nós temos 3 cérebros. O cérebro reptiliano, animal, dos nossos instintos, da nossa selvageria que ainda habita em nós e que nós vamos resolver às expensas do processo reencarnatório, resolvendo esses núcleos, transmutando essa energia, essa potencialidade que nós carregamos. Então, as situações ligadas ao medo, que ainda é o sentimento que nos habita, né? A insegurança, o medo da morte, o medo de fracassar, o medo da responsabilidade, da derrota, enfim, tudo que ainda nos leva a esta insegurança. As lutas com forças desconhecidas, espirituais, nesse processo tão comum, pela agregação energética, como eles atuam, que nós nem imaginamos, nas nossas intuições, no nosso corpo, gerando processos somáticos, no sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, levando a condições sintomáticas, que nós chamamos de sintomas psicossomáticos, que nós desconhecemos. Vamos aos médicos, fazemos uma série de exames. O médico, como não compreende isso, mas já tem alguns que já compreendem, o que eles dizem? É nervoso, toma esse remedinho. E desconhecemos que muitos desses sintomas é a atuação espiritual em nossos núcleos em potenciação, os nossos arquivos, do nosso inconsciente atual, daquilo que já praticamos nessa existência. Então, eles têm várias formas. Tem espíritos que são realmente astutos, argutos, em atuarem para que isso gere dor, desconforto em todos nós. Agora, como é que nós vamos fazer esse processo de imunização? Pela transformação, pela mudança energética desses núcleos. Que sabiamente vem a nossa tela consciencial, daí a importância da reencarnação. É aqui que nós vamos resolver os nossos processos. É aqui que nós vamos passar pelas dores, pelas tentações, porque nós temos ainda, como uma verdadeira sabedoria, o filtro maior, que é o corpo, que é o filtro da alma, onde a alma despeja todas as suas impurezas, quer dizer, as impurezas desta encarnação, aquelas que são necessárias, para que possamos abrir os olhos, como diz Joana, cair em si. Então, as lutas com essas forças, aos perigos diversos que são imensos, mas também, como diz o professor, às virtudes, ao amor, às construções do intelecto. Todas as aquisições como forças antípodas, opostas, porque nós somos verdadeiros antípodas. Trazemos essas dualidades dentro de nós, graças a Deus. Temos o bem, temos o mal. Temos a raiva e temos a mansuetude. Temos o ódio e temos o amor. Temos a impaciência e temos a paciência, uns mais, outros menos. Tudo arquivado nesses núcleos em potenciação, em contato com os nossos núcleos, vamos assim dizer, ou com nossas energias do inconsciente atual. Então temos que fazer o quê? Como diz o Jung, fazer o processo de integração. Ou seja, unir, né, esses antípodas,
esses opostos, para que passemos por um processo de integração para chegarmos à diluição. Nada acontece como um processo de mágica, não. É um processo lento, alquímico, porque a alquimia fala exatamente sobre isso. No seu livro Psicologia e Alquimia, o Jung nos relata, em vários trechos, em vários capítulos, essa questão da integração, da alquimia. É o chumbo que vai se transformar em ouro. No fogo do corpo, o atanor, o ventre, na encarnação. Então, o nosso processo não é eliminar o mal, que é a ausência do bem. Não é eliminar as nossas impurezas, nossas imperfeições. É olhá-las com carinho e amor e agradecê-las. Pois só assim vamos transformar, porque vamos ter um objeto de transformação, que se transforma num evento real, como diz a física quântica. É o sujeito olhando o objeto. É o sujeito, que somos nós, o eu, olhando, né, as nossas características, que o Jung chama de realidade psíquica. Temos que ser reais, temos que ser autênticos, temos que olhar os nossos núcleos em potenciação que se expressam na zona consciencial. Então, como diz o professor, são forças antípodas, que dizem respeito às relações entre os sexos, que dizem respeito a pais e filhos. Ora pais, ora filhos. Nós transitamos por esses opostos. As variadas apresentações diante da morte, se vamos ter medo ou não, como vamos morrer, como foram os nossos processos experienciais diante da morte em tantas encarnações, para entendermos que a morte é um fenômeno natural e que ela não existe. Pelo contrário, é uma dádiva divina, porque não somos daqui. E como aprendemos com a morte? Como aprendemos as ilusões que nós colocamos em pauta nessa existência? E o apego é uma grande ilusão. Então são tudo experiências que estão arquivadas em nós. As emoções, como ele diz aqui, amor e ódio. Nossos processos duais. As relações, né, que vão gerar o princípio de equilíbrio da vida. Por isso eu destaquei aqui claramente, o equilíbrio da vida é o entendimento dessas nossas dualidades, desses nossos opostos. E aí fazer as verdadeiras escolhas. Tudo inscrito e lapidados energeticamente no eu. Pela sua localização, o inconsciente passado só manterá contato direto com as zonas que lhe são contíguas. Não é um pulo. Por isso que Kardec nos fala que a natureza não dá saltos. Não é um pulo, não é um salto. É um contato contíguo com o inconsciente atual. São os processos de atração, de afinidade, respeitando as camadas energéticas, os filtros, porque isso é tão belo. Se não houvessem esses filtros, como é que nós seríamos? Seríamos tragados por esses núcleos negativos em potenciação? Então, zonas que são contíguas, ou seja, o inconsciente com o inconsciente atual e com o puro. Então vejam que interessante, o nosso passado está ligado ao presente e está ligado ao futuro, que é o inconsciente puro. E aquilo que nós fazemos no presente, melhorando o passado delituoso, chegaremos sem ansiedade a esse futuro que nos aguarda, que é o inconsciente puro. Vejam a natureza divina, né, colocando essa margem do nosso passado experienciado com o presente, porque estamos aqui para resolver, ou não, vai depender das escolhas, e com o puro, que é o nosso futuro, brilhante que nos aguarda. Jamais estabeleceria contato com a zona consciencial, a não ser indiretamente, e não diretamente, através do inconsciente atual. Tudo aquilo que nós estamos experienciando nesta existência. Então, os núcleos serão atraídos de acordo com a sua
especificidade, positiva ou negativa. E aí os positivos vão ir para o inconsciente puro, onde serão assimilados, agregados definitivamente, que é o caminho de todos nós. Vejam que brilhante, né? Essa nossa existência, a vida, a imortalidade e a individualidade. O professor tem uma frase que ele talvez não se lembre, que eu guardei e assimilei, uma frase muito bonita, que eu aprendi aqui numa das aulas do ICEB, quando eu ainda estava começando o meu trabalho dentro do Espiritismo. Ele tem uma frase muito bonita que diz: nós estamos varando a eternidade com a nossa imortalidade. Lembra-se disso? Mais ou menos, né? Pois é. Então os limites existem, claro, são limites, mas as faixas vibratórias se definem perfeitamente. O que é passado e o que é atual. Embora não sejam compartimentos, porque a nossa visão ainda muito reducionista, muito matemática, coloca as coisas em compartimentos. Não é assim que funciona. Existem conexões de uma camada com a outra, de acordo com o que nós trazemos e de acordo com aquilo que nós estamos praticando. Então, não são zonas isoladas, estanques, conforme estamos apresentando, diz ele, mas isso é para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, uma forma didática de entendermos. Agora, existe em parte pequeno artifício analítico para a compreensão dessa engrenagem, que é muito mais complexa do que imaginamos, essa engrenagem funcional psíquica. Jorge Andréa coloca nesse slide aqui, que Jung determinou esta zona do inconsciente como inconsciente coletivo. Foi uma forma muito sutil que ele encontrou. Diz o velho ditado que para bom entendedor meia palavra basta. Então ele já foi muito perseguido, pela linha, né, freudiana, pelo próprio Freud, por ter se distanciado da escola freudiana. Tinha uma família de médiuns impressionante, né? Ele sabia de tudo. Agora, ele redigiu da forma, subentendendo que esse inconsciente coletivo, claro, ele existe. Todos nós temos ligações coletivas com os encarnados, com desencarnados, com o passado, enfim. É uma dinâmica energética impressionante. Mas, se referindo ao nosso coletivo, os arquétipos, em verdade, são as nossas experiências reencarnatórias. E cada um trazendo as suas experiências e as suas aquisições. Então, ele definiu esse inconsciente coletivo como uma poderosa massa psíquica que nós herdamos da humanidade, da evolução da humanidade, que renasce em cada estrutura individual. Não vamos tirar a importância disso, mas creio que numa visão mais espiritual é o nosso coletivo, que em verdade tem ligações coletivas do passado, das nossas experiências com a humanidade, dentro de nossos aprendizados. Para nós, representa parte do eu, conquistada através das diversas etapas reencarnatórias, palingenéticas, que somos compelidos a percorrer, absorvendo suas múltiplas experiências, essa grandiosidade, né, de assimilações dessas experiências. Seria, obviamente, qualitativamente muito mais expressiva nos mais evoluídos. Daí preferirmos a denominação do inconsciente passado ou arcaico, como já foi aqui colocado, não é? Desta zona, então, desse inconsciente passado, arcaico, das nossas experiências milenares, partem as energias dos núcleos em potenciação, que atravessando o inconsciente atual,
das nossas experiências atuais, pela lei de atração, pela lei de afinidade, vão atingir inevitavelmente, isso é irrecusável, a zona consciencial. Ou sob a forma de dor, que normalmente acontece pelo nosso estágio evolutivo, ou sob a forma de valores morais, conquistados experiencialmente por cada um de vós. Então isso aumenta, caros irmãos, dentro desse entendimento, as nossas responsabilidades. Como ele diz, essas energias podem vir de núcleos evoluídos, adiantados, e daí a possibilidade de criarem no consciente imagens belas e sadias, alegrando-nos, disparando esse circuito fabuloso neuronal e glial das nossas células cerebrais, esse circuito da recompensa, derramando sobre todos nós inúmeros neuropeptídeos, as dopaminas, as serotoninas, noradrenalinas, por que não as cerebrinas, compondo esses neuropeptídeos fabricados, sintetizados, o hormônio do amor, a oxitocina, fabricados na verdade, pela consciência, que atua quanticamente nos átomos, nas particularidades celulares, infinitesimais, no nosso código genético também. Enfim, é algo belo, extraordinário, essa dinâmica da atuação espiritual sobre o nosso corpo, sobre as nossas células. Então, essas imagens sadias e belas, no entanto, sendo de núcleos ainda defeituosos, portanto involuídos, refletirão no consciente imagens deficientes. Mas vejam bem, né? Imagens deficientes para que nós possamos trabalhá-las pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa fé, pela nossa vontade. Os núcleos que absorverem nas experiências de vidas pregressas defeitos, vícios, más qualidades morais, etc., não podem deixar de extravasar suas vibrações, que formarão no consciente desequilíbrios da mais variada espécie, exteriorizando-se na condição de doenças, principalmente nervosas, pelo caráter energético com que se expressa. Fabulosa a colocação do nosso professor, né? Porque é exatamente isso, né? E ainda temos a questão desses derramamentos virem pela via do inconsciente, sem passarem pela mente consciente, que vão se exteriorizar nos campos, né, físicos do sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, gerando sintomas que podem gerar doenças, sem verdadeiramente atentarmos para isso. Quantos casos aí, a gente sabe como médicos, de pacientes que chegam aos nossos consultórios com esses sintomas gritantes, sem saberem de onde vêm, quando são simplesmente só sintomas. E aqueles que já vêm com doenças, as doenças chamadas psicossomáticas, os distúrbios neurovegetativos, as gastrites, as úlceras, pépticas. Muitas vezes essas energias do inconsciente atual, com os núcleos em potenciação do inconsciente arcaico, se expressam na organização física sem passarem pela zona consciencial da dor, do sofrimento. Então, a nossa tarefa, caros irmãos, aqui no planeta, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa alcançável, porque Deus não nos coloca fardos extremamente pesados que nós não suportaríamos, né? Meu fardo é leve e meu jugo é suave, já disse o nosso Mestre Jesus. Mister se faz dizer que as energias do inconsciente passado, ao atravessarem o inconsciente atual, modelam-se de acordo com a função do mesmo. Há um processo de modelagem
de acordo com as nossas necessidades. Vejam aí o dedo de Deus, né, nos proporcionando algo que possamos suportar. Porém, não perdem suas características pessoais, nem a própria organização fisiológica que possuem. Desse modo, as energias mais profundas sofreriam nas zonas que atravessam modelações. Não vem aquela carga total, né, desses núcleos, mas vem o de acordo com a nossa capacidade de suportabilidade. Por isso, temos que estar atentos, né, com determinadas frases. Eu não suporto mais a vida. Eu não estou aguentando mais a vida. Está insuportável. Isso é um grande equívoco, um ledo engano. Tudo é suportável, principalmente quando entendemos o processo. O que nos cabe. A cruz é exatamente da largura de nossas espáduas. Senão, não ficaríamos nas cruzes. Ela está de acordo com a dimensão, com o comprimento, né, dos nossos ombros. Ela é perfeita naquilo que tem que ser. Então, que seriam semelhantes àquilo que Freud denominou de censura. Essas censuras são válidas quando positivas, até elas irem e esbarrar na zona consciencial. Porque o processo de censura é um processo também de filtragem. Mas uma censura positiva, no sentido não de uma culpa tormentosa, de autopunição, mas uma culpa de aceitação, de arrependimento, de compreensão, de humildade, de agradecimento por aquilo que nós trazemos e aquilo que nós poderemos resolver. Somos de opinião, diz o professor Andréa, que as energias mais profundas do inconsciente vão sofrendo modificações, tipo filtragem, ao atravessar a zona do inconsciente atual e, posteriormente, a consciência, a tela consciencial, sem qualquer deformação. Quer dizer, não se deforma a sua realidade, o seu conteúdo, a sua essência. Apenas há um processo de filtragem. Não se perde a essência, né? Não há deformação da sua essência. Mas vem quantitativamente e qualitativamente dentro de nossas possibilidades. Cada um com a sua possibilidade. Por isso, as criaturas que às vezes muito sofrem são as criaturas que mais aprendem. Isso está lá no Evangelho. Seremos recebidos como soldados vitoriosos. É um sinal, dizem os Espíritos. Foi Santo Agostinho que nos falou isso, está lá no Evangelho. Somos vencedores de nós mesmos, por suportar as nossas dores e os nossos sofrimentos. Diz Santo Agostinho que é um sinal, dores acerbas, exacerbadas, sofrimentos terríveis, físicos, psíquicos, nos fala Santo Agostinho, é um sinal de final de sofrimento. Então, pensamos realmente que devem existir reduções energéticas, volto a dizer, sem perder a sua essência, adaptadas aos nossos campos menores de trabalho, cujas exteriorizações dão impressão de elementos diferentes em ação. Vamos encerrar, a hora já nos alcança, com esse último slide, essa última apresentação. Isso é um trabalho magnífico, realmente, quando compreendemos toda essa dinâmica, essa energética do nosso psiquismo. Devemos considerar, portanto, que haveria uma tendência manifesta no sentido sempre construtivo. Mesmo diante da dor, mesmo diante, né, de resistências que nós temos, de negações, de recalques, de repressões, em verdade, tudo cumpre o sentido construtivo. Porque a hora vamos despertar. Não tem como ser diferente. Daí Paulo ter dito, na sua famosa epístola, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, que o Cristo te alumiará. Em verdade, esse sentido construtivo está em nós,
Porque nós temos em nossa base, em nossa raiz, em nossa centralidade, o inconsciente puro, a nos alimentar. Seja por uma lágrima, seja por um sorriso, seja por um gesto caridoso. Nós estamos abrindo brechas nesse sentido, né? Joana chama de fascículos de luz, pequenos feixes de luz, que vêm desse centro espiritual e conduzidas nos impulsos criativos. Porque essa é a nossa grande finalidade, é o impulso criativo. O que estamos aqui a criar? Quais os valores estamos a criar? Quais são esses impulsos criativos? Essa energética psíquica. Por isso, carregadas das condições de censura, de autocrítica, a censura positiva, isto é, condições energéticas construtivas para o equilíbrio e ímpeto evolutivo do ser. Finalizamos de maneira magnífica quando entendemos essa questão energética construtiva, a partir desses impulsos criativos para o nosso equilíbrio psíquico, mental, espiritual e orgânico também. Isso tudo fazendo parte desse ímpeto evolutivo, dessa ânsia de espiritualidade, essa longa caminhada que ainda temos para chegarmos ao Pai. O Pai que nos aguarda pacientemente, porque nos criou para esse grande retorno. Então, que Jesus nos abençoe, mais uma vez, quando estudamos todo esse processo, nos aprofundando nesse trabalho que Joana nos traz, que Jung também contempla e que o professor, que está atingindo o seu centenário, os seus 100 anos, nos trouxe através de suas obras. Muita paz a todos. A medida da vida é o amor, a certeza da fé é a emoção. O caminho se faz caminhando, a eterna certeza vibrando no coração. 100 anos de vida para festejar, a obra do tempo irá guardar a imagem do homem, do bem que ele faz. Parabéns, parabéns, muitas felicidades, saúde. Companheiro, um abraço imenso e paz para todos. Jorge Andréia, cientista pioneiro da medicina do futuro.